Olá pessoal, tudo bem? Então, vamos começar aqui nossa terceira aula, né, de tópicos especiais. Irei falar hoje sobre, claro, de forma sempre uma visão geral, tá? Já que são conceitos que vocês já aprenderam, mas irei falar hoje sobre conceitos de abstração, de modelagem, né? Eu preciso tratar esse assunto para que a gente possa dar andamento nas semanas seguintes sobre modelagem ML, modelagem de banco de dados, uma vez que tudo isso foi o que a gente definiu como seria sobre o que seria abordado na disciplina, né? Então, na aula passada a gente viu que saber utilizar comandos de uma linguagem de programação específico não é suficiente para te tornar um bom analista, né? Para a gente ser um bom analista, nós precisamos, dentre outras características, saber abstrair, né, conceitos do mundo físico, do mundo real, para o mundo virtual, né? Para aquele problema que a gente quer resolver através de uma linguagem de programação. Mas até que a gente chegue lá, na codificação, alguns passos precisam ser seguidos. Além disso, né, na nossa disciplina, esses conceitos serão especialmente importantes porque foi o que a gente definiu baseado lá na avaliação diagnóstica do que vocês queriam estudar nessa disciplina de tópicos especiais. Lembrando que tópicos especiais, né, é uma disciplina que pode funcionar também como uma revisão. Então, uma revisão no sentido de que eu estou aqui tratando conceitos, lembrando que nós só temos 40 dias para trabalhar com essa disciplina, por isso que a gente está tendo aula todos os dias. Eu estou aqui trazendo conceitos que, embora alguns sejam novos para vocês, outros, vocês de forma didática, vão ter que, de forma autodidata, melhor dizendo, vocês vão ter que se aprofundar mais, tá? Então, modelos, né? O que é um modelo? Modelo é uma representação simplificada de algo do mundo físico, né? Um objeto, uma pessoa, algo concreto ou abstrato. Pode ser algo abstrato, algo que não pode ser tocado, né? Por exemplo, um evento, né? Um evento é algo não físico, seja um evento, uma conferência, seja um evento, um fato, né? Uma venda, por exemplo. Então, um modelo busca representar esses conceitos do mundo físico, né? E representar em algo mais simplificado, né? Isso, inclusive, é independente de computador. Eu posso desenhar aqui no quadro branco atrás de mim um modelo de um carro, ou seja, um desenho de um carro. E eu posso fazer esse modelo seguindo várias perspectivas, né? Quem pagou PO comigo lembra do caso do restaurante caseiro, né? Então suponha que nós temos aí, na verdade esse exemplo é um exemplo do livro de Rafael Santos, tá? De PO. Então suponha que nós temos aí um restaurante que serve refeições por quilo a clientes, onde nós temos várias pessoas envolvidas aí, né? O gerente, o cliente, o garçom. E o gerente ele escreve os pedidos dos clientes de cada mesa em um quadro branco, né? Só funcionam como comandas. Então, esse quadro branco ele nada mais é do que um modelo do restaurante. Ele representa aquele restaurante. E é interessante que esse modelo possui submodelos, ou seja, o modelo do restaurante tem modelos das mesas, né? Que por sua vez tem modelos das refeições, dos pedidos, né? Uma refeição ela está sendo representada através de um número aí, que também é um modelo, né? Então tudo isso tem a ver com abstração, né? Ou seja, eu preciso abstrair conceitos do mundo real, do mundo físico, escolher o que eu quero abstrair, na verdade, para poder aplicar no meu modelo. Eu vou desconsiderar aquilo que não é importante e jogo no modelo.
considero aquilo só que é importante para jogar no modelo. E é interessante que isso é subjetivo, né? Algo que é importante para um contexto, no mesmo modelo, ou melhor, para representar o conceito daquele modelo, em outro contexto pode ser que não seja importante. Eu vou explicar isso a fundo logo a seguir. Mas olha só, abstrair, né, é a gente pegar conceitos do mundo real e escolher o que a gente vai representar. É como a gente está aí nesse quadro à esquerda, né? Repito, quem pagou o PO comigo vai lembrar desse quadro, né? Onde a gente discute aí, né, nossa aula síncrona, sobre o que cada um consegue visualizar nesse quadro. Ou seja, o artista que fez essa tela, ele escolheu alguns conceitos do mundo real para enfatizar e outros ele decidiu ou ignorar ou de fato tornar mais leve, né? Se assim eu posso dizer. Então, algumas pessoas inclusive conseguem olhar para esse quadro e ver algo que outras pessoas não conseguem ver, né? Inclusive sentimentos. Então, tudo isso tem a ver com representação que o modelo, nesse caso uma arte, né, nos traz. E aí ao lado direito nós temos um gato, né, sendo observado por dois tipos de pessoas. Ou seja, esses dois tipos de pessoas, né, um profissional da área de saúde animal, um veterinário, e uma senhora que é dona do gato, né, elas têm modelos de representação desse gato. Elas veem esse gato de forma diferente, né? E se eu pedir, na verdade, se fosse pedido para que cada uma delas desenhasse um gato, elas com certeza desenhariam de forma diferente, construiriam modelos de forma diferente, né? Então, no caso do modelo do restaurante, quais informações que foram consideradas importantes? Por exemplo, o endereço do restaurante foi considerado importante naquele modelo, mas a depender de para o que eu quero o modelo, pode ser que seja interessante. Naquele caso, não. A data de inauguração do restaurante, será que é interessante para um sistema de controle de pedidos de restaurante? Então, essas informações elas precisam ser avaliadas se estarão presentes no modelo ou não. Por quê? Justamente pelo que eu já disse. Um modelo, a depender do contexto, mesmo representando o mesmo conceito do mundo físico, pode ser representado de forma diferente, com informações diferentes, a depender de onde ele vai ser aplicado. Então, uma pessoa pode ser representado como um modelo em um sistema para uma empresa que vai controlar os seus funcionários. Aquele modelo pessoa que é um funcionário vai ter alguns dados que o modelo pessoa que representa o paciente de uma clínica não vai ter e vice-versa. Que por sua vez o modelo que representa um cliente de uma loja de comércio vai ter e vice-versa, né? Então, na análise de software, né, é fundamental compreender que a criação de modelos é parte, na verdade está mal escrito aí, né, que a criação e o uso de modelo é parte essencial do desenvolvimento de software. A gente cria modelos no projeto de banco de dados, na análise de um mini mundo, né, que é o termo que a gente usa em banco de dados para poder projetar o banco de dados. A gente utiliza o modelo na análise no projeto de software, né? E também a gente cria modelo na própria codificação. Afinal, uma classe em Java é um modelo. E objetos dessa classe são instâncias desse modelo, né? Então, eu posso utilizar Java ou Python para representar algo do mundo real. Eu posso representar uma linguagem gráfica como ML ou diagrama de relacionamento para representar algo do mundo real. Eu posso representar um pseudocódigo, uma descrição textual em português e em inglês para representar algo do mundo real. Sistematizado ou não essa descrição, como um pseudocódigo é, né? Então, consideremos aí uma lâmpada, né? Uma lâmpada como essa que eu estou aqui na sala do laboratório ou que você tem aí na sua casa. Nesse caso, o que nós temos em tela nada mais é do que um modelo, é uma foto de uma lâmpada.
Eu não posso tocar nessa lâmpada, sentir o calor dessa lâmpada, eu não posso ligar e apagar essa lâmpada. Então, essa foto é um modelo de uma lâmpada, né? Então, a lâmpada ela possui um dado básico, né? Ligada ou desligada, ou seja, o seu estado. E existem operações inerentes a esse conceito: ligar, desligar, mostrar o valor, né? Então, ligar a lâmpada ativa, ou melhor, muda o estado da lâmpada para ligado. Desligar, por sua vez, muda o estado para desligado. Eu poderia representar essa lâmpada de forma gráfica, utilizando uma linguagem que a gente já falou na aula passada rapidamente, chamada UML, Unified Modeling Language, né? Então, basicamente, essa linguagem é uma linguagem gráfica que foi criada inicialmente para se representar conceitos do mundo real, do mundo físico, no formato de objetos. Então, é uma linguagem que é gráfica e é voltada para o paradigma orientado a objetos, embora a gente consiga utilizar para várias outras representações. Então, na UML, o que nós temos é uma classe, ela pode ser representada através de um retângulo que tem 3 compartimentos, onde o primeiro é o nome da classe, do conceito que ela busca representar, o segundo representa os atributos daquela classe e o terceiro compartimento contém as ações, que na verdade são os métodos, né? Então esse é um padrão ML. Nós temos vários outros diagramas, a gente vai ver ainda hoje sobre isso, tá? E note que nesse caso não há detalhes de implementação, não tem o tipo de retorno do método ascend, eu não tenho modificador de acesso. Vocês vão lembrar, vocês são alunos que concluíram já PO, modificador de acesso do campo estado da lâmpada. Então tudo isso não está representado aí, né? Na verdade esse menos poderia representar, mas de fato não é a intenção, tá? Esse menos, se a gente for olhar a documentação, representa privado, mas não é o caso aqui. Então, observem que a gente abstraiu alguns conceitos de lâmpada, né? Como consumo, cor, tamanho, potência da lâmpada, se ela é lâmpada amarela ou branca, a marca da lâmpada, né? Então, assim como o modelo de pessoa, o modelo de lâmpada, ele deve ser abstraído, ter algumas informações abstraídas, a depender do escopo que o mesmo será utilizado. Se o modelo lâmpada, por exemplo, fosse utilizado para representar uma lâmpada a ser vendida em um supermercado, talvez teria outras informações, né? Eu poderia representar ainda de forma gráfica utilizando o diagrama entidade-relacionamento, diagrama muito conhecido na área de banco de dados, né? Então aí eu tenho uma lâmpada, nesse caso com 3 atributos: o ID da lâmpada, identificador, potência da lâmpada, o estado da lâmpada, né? E eu posso ainda representar no formato de relacional, de tabelas, né? Nesse caso eu tenho instâncias desse modelo, eu tenho 3 lâmpadas cadastradas nesse banco de dados. Eu posso ainda representar uma lâmpada utilizando uma linguagem textual sistematizada, né, que eu chamo de pseudocódigo. Vocês sabem já o que é pseudocódigo, né? Vocês já sabem muito bem o que é um pseudocódigo, né? Então, nesse caso, eu tenho aí um pseudocódigo representando a lâmpada, seus atributos, seus respectivos métodos, né? E é interessante que pseudocódigo, tem muita gente que pensa que é utilizado somente para o ensino de programação. Não, ele é uma ferramenta didática para se ensinar algoritmos, sim, mas para se explicar também algoritmos complexos. Não é à toa que na própria ciência, eu poderia dizer assim, na própria publicação de artigos científicos, pseudocódigos são comumente utilizados para se explicar um artigo, ou melhor, um algoritmo que se propõe, né, que é proposto. Vontade de espirrar, perdão. Que é proposto, tá? Então, eu poderia representar ainda uma lâmpada utilizando uma linguagem de programação, nesse caso Java, né? Então, a gente consegue concluir até aqui que na modelagem, né, para que eu possa criar modelos, eu preciso, antes de tudo, ter a capacidade de olhar o mundo que me rodeia, ou melhor, olhar para o problema, o domínio do problema, que eu quero resolver o problema, e representar aquilo
os conceitos apreendidos em modelos. E os modelos escolhidos, os tipos, as notações, os padrões, vão depender exatamente do meu papel enquanto analista e também do que eu quero fazer. Agora é muito importante o seguinte, você pode inclusive saber bem as notações do diagrama que dá relacionamento, você pode saber até bem fazer os mapeamentos, as formas normais, você pode muito bem criar os diagramas de classes do ML, diagrama de sequência, pode dominar uma linguagem de programação para fazer essa codificação, mas tão importante quanto tudo isso é você compreender bem o domínio do problema que você quer criar os modelos e solucionar o problema. Então, lembrando o que a gente viu na aula de ontem, análise e projeto. Análise é descobrir o que tem que resolver. Projeto é como resolver. Então, na verdade, modelos, a gente vê isso no dia a dia, depois que a gente entende o que é um modelo, vai muito além da análise de desenvolvimento de software. O que a gente vê é que modelos são utilizados na arquitetura, na engenharia em geral, convencional, na culinária, uma receita é um modelo de uma comida. Então, independentemente de ser um cozinheiro, um paisagista, um arquiteto, um engenheiro de pontes, ou até um carpinteiro, por exemplo, um metalúrgico, cada um desses profissionais trabalha com modelos, e faz isso de forma corriqueira. Então, o modelo ele é um esboço daquilo que a gente quer construir ou daquilo que a gente quer representar. E esse esboço ele pode ser construído com diferentes facetas, com diferentes pontos de vista, e é o que eu estou querendo mostrar aqui nessa tela. Nós temos aí Brasília, a nossa capital federal, sendo representada de diferentes formas, e embaixo uma foto aérea de Brasília. Então, Brasília tem um formato de um avião, eu acredito que vocês já sabem disso. JK, quando construiu, tinha esse objetivo, e nós temos aí a asa sul, a asa norte, o plano piloto, que é onde está os poderes representados, e nós temos aí então modelos da capital federal. Então, no processo de análise de software, nós fazemos uso recorrente de modelos para se compreender o que a gente precisa resolver. Mas isso só pode ser possível se eu conhecer o domínio do problema. Então, é por isso que investigação de requisitos é tão importante. Então, na engenharia de software se define técnicas para a gente se investigar requisitos. Conversa com o cliente, etnografia, que é você entrar dentro da empresa do cliente e entender como é que os processos dão andamento. Então, esses modelos eles envolvem desde a fase de análise de requisitos, como até a fase de projeto de banco de dados, projeto de um sistema como um todo. Então, os modelos eles podem ser construídos tanto para um simples entendimento, um rascunho, eu posso aqui desenhar um rascunho, pegar um quadro branco, desenhar o que eu quero, para entender e para fazer com que outras pessoas, inclusive clientes e futuros usuários, entendam. Como também modelos podem conter informações técnicas a ponto de fazer parte da documentação de um software. Então, na modelagem de banco de dados é comum utilizar o quê? Modelo, entidade e relacionamento. E é interessante que muita gente não entende a diferença entre modelo, entidade e relacionamento e diagrama, entidade e relacionamento. Qual é a diferença? O modelo é como um paradigma. Ele representa, nós podemos representar o mundo real, o mini-mundo, que é o termo utilizado em banco de dados, com duas classificações. Com entidades, que possuem atributos, e com relacionamentos, que possuem atributos. Beleza, o que é o diagrama entidade e relacionamento? É a construção desse modelo. Eu posso representar essa ideia do MR através de retângulos, losango, linhas contínuas, representações textuais que representam nomes de entidades, nomes de atributos, de relacionamentos, Então, existem diferentes notações de diagrama, entidade e relacionamento. Existe a famosa notação de Petershen, que é essa que está aqui em cima, que a gente aprende em banco de dados,
mas existe também a anotação do pé de galinha, que é a anotação do James Martin, a anotação do diagrama entidade relacionamento estendido, que já utiliza aí conceitos de herança. Então aqui eu coloquei um diagrama do livro lá de Navati, onde ele representa um diagrama entidade relacionamento puro nesse caso, de acordo com a anotação de Petersen, tá? E nós temos aí uma representação de do RH, né, de uma empresa, né? Aqui nós temos já o diagrama entidade relacionamento estendido, né, usando conceitos tanto de Petersen como James Martin, pé de galinha, como também conceitos de herança, né, onde eu estou representando uma instituição de ensino, tá? E eu posso também fazer modelagem com ML, né? Então nós iremos aí gastar 2 semanas trabalhando com o ML aqui na disciplina. Pretendo. Então, o ML é uma linguagem que tem o objetivo de representar, especificar e, se possível, documentar, né, artefatos de software, né? Então é uma linguagem visual e possui diferentes notações, né? A OML ela define padrões que permitem a gente visualizar o software sob diferentes perspectivas. É como você pegar uma casa e ter uma planta baixa da casa só da parte hidráulica, uma planta baixa só da parte elétrica, né? Uma planta baixa só com os cômodos de fato, para a gente entender como é que os cômodos estão organizados, uma planta baixa só com a parte de design, de móveis, né? Então, a OML define, portanto, 14 tipos de diagramas, 14 notações para representar essas múltiplas dimensões de um software. Eu destaco aqui aqueles diagramas mais conhecidos, né? A gente vai tentar trabalhar nessas 2 semanas que nós teremos sobre o assunto. Na semana que vem a gente vai trabalhar sobre modelagem de banco de dados. Eu quero tentar falar um pouquinho sobre SQL também na semana que vem. E na semana seguinte, né, nas outras 2 semanas, semana 3 e 4, eu irei tentar trabalhar com diagrama de caso de uso, diagrama de classes, de objeto, diagrama de sequência e, por fim, diagrama de pacotes, tá? Então, o que é o diagrama de casos de uso? Esse é o diagrama mais geral e mais informal da UML, né? Ele é utilizado na fase de análise de requisitos e ele representa como o sistema ele vai ser utilizado pelo ambiente externo, que não necessariamente é um usuário, uma pessoa humana, né? O usuário externo pode ser, inclusive, um sistema, tá? Um sistema que acessa outro. Então, aqui nós temos, por exemplo, um sistema de uma clínica, tá? Sendo acessado por um paciente, por secretária, pelo médico e pelo balconista, né? Então, aqui, ó, o paciente quer cancelar uma consulta. Esse caso de uso envolve uma secretária. O paciente quer marcar uma consulta. Esse caso de uso envolve também uma secretária e inclui o que? Outro caso de uso, procurar registro do paciente. Então, todos esses conceitos a gente vai estudar na aula de casos de uso. O que é importante é que vocês, desde já estejam atentos a isso, porque eu vou pedir, como eu já falei, atividades, eu vou realizar atividades com vocês, considerando que vocês, queiram ou não, já estão em uma disciplina do final do curso, né? Então, muito daqui é revisão. Então, aqui está esse diagrama de casos de uso, nesse caso, para uma clínica de saúde. O diagrama de classes é um diagrama mais geral também e informal da UML. Por que informal? Porque eu posso tanto ter uma visão bastante técnica desse diagrama, tá? Como eu acabei colocando o mesmo texto aí agora que eu estou percebendo, como também eu posso ter ele informal, no formato de rascunho. A gente vai ver essas diferençazinhas ainda hoje, tá? Então aqui eu tenho, por exemplo, um diagrama de classes, neste caso, que contém detalhes técnicos. Olha só, eu tenho aqui uma composição, eu tenho aqui tipos de atributos, eu tenho herança, né? Gerente é uma pessoa, funcionário é uma pessoa, tá? Eu tenho uma nota aqui explicativa, então tem cardinalidades envolvidas e tudo isso está dentro de um pacote diagrama de classes, né?
Então eu tenho aqui um diagrama que ele representa classes do sistema e como essas classes se relacionam entre si. Isso é muito importante, tá? Então quando eu pego um diagrama como esse e junto com esse, embora nesse caso sejam de contextos diferentes, né? Isso vai enriquecendo o meu conhecimento para poder implementar de fato, mas antes disso, conhecer o problema, né? Então aqui está o diagrama. Diagrama de objetos é utilizado inclusive a notação do diagrama de classes, só que neste caso só para representar objetos do sistema em um snapshot. Como assim? Em um momento factual do sistema. Então aqui nós temos um objeto com esses valores, ó, Silvio Santos, deixa eu ver se no próximo slide, pronto. Silvio Santos, endereço, Rua da Baú da Felicidade, que se relacionam com esse pedido aqui, ó, pedido, data do pedido, 15 de agosto de 2006, valor total, 320,85, que fez o pedido de um cliente e tal, José da Silva. Então aqui eu tenho representações que estão lá no diagrama de classes, que representam as classes lógicas do sistema, né? Mas neste caso representando objetos. Então, veja que tem uma diferença. Naquele outro, eu tenho uma visão estática do sistema. Eu tenho uma visão assim, olha, essas são as classes do sistema. Eu consigo implementar, codificar, utilizando aquilo lá. Isso aqui é para quê? Isso aqui é para compreender, uma visão dinâmica, é para compreender um estado específico do sistema, uma situação específica do sistema, né? Então aqui, no diagrama de sequência, já eu me preocupo com a ordem temporal em que as mensagens elas são trocadas. Mensagens entre quem? Entre os objetos das classes, né? Então, no geral, a gente pega um caso de uso em específico e todos aqueles relacionados a ele, e eu vou construir esse diagrama de sequência para entender qual é exatamente a sequência de operações, de funcionalidades. Então aqui já é uma outra visão do software. Aqui tem uma sequência de ações, uma sequência de troca de mensagens, inclusive começando do ator externo, nesse caso o usuário. Então veja só, eu tenho aqui um ator, né, do tipo caixa. Ele inicia uma compra, então isso aqui é um método que está numa classe chamada controller caixa, né? Que quando essa compra é iniciada, passando o CPF e o ID caixa, ele já chama outro método que nesse caso está numa classe chamada compra, né? Aí depois disso entra no loop, ó, 1, 2, 3, vem para cá agora, entra no loop, inicia compra. Por que é um loop? Porque isso aqui só vai finalizar quando terminar a compra. Então isso aqui é um programa de PDV, de ponto de venda. Inicia a compra passando o quê? ID do item, um shampoo, 3 quantidades. Aí depois vem para cá, ó, manda essa mensagem para uma classe produto. Pesquise o produto baseado no ID passado. Depois registra esse produto que ele recuperou aqui produto, passou o produto, quantidade. Depois adiciona linha item, ou seja, quando você faz uma compra, tem cada item numa linha, né, no cupom fiscal. Então, passou esse linha item para compra e fica nesse loop, né? Então aqui eu consigo entender a lógica da minha aplicação, né? Eu consigo aqui eu já entendi a lógica, ali eu entendi a estrutura estática, né? As classes que tem que estar lá, inclusive as assinaturas dos métodos. Aqui eu entendo como esses métodos vão ser implementados. É muito interessante, né? Então, o diagrama de comunicação ele representa aquilo que a gente vê no diagrama de sequência. Eu particularmente prefiro o diagrama de sequência, né? Mas aqui ele representa, enfatizando, na verdade, os objetos. Ele não detalha tanto as mensagens trocadas, tá? A gente nem vai falar sobre esse diagrama. Diagrama de atividades a gente também não vai conseguir falar, mas basicamente não vai conseguir detalhar, na verdade. Ele descreve os passos a serem percorridos para a conclusão de uma atividade em específico. Então, ele vai avaliar o fluxo dessas atividades e demonstrar para cada um das classes como é que esse fluxo trabalha. E o diagrama de pacotes ele é comumente utilizado para se representar a arquitetura de software, tá? A gente consegue aí pegar os subpacotes, por exemplo, de cada área, cada camada do sistema e mostrar as relações desses pacotes, tá, gente? Então, olha só.
O ML é normalmente utilizada, né, de forma de rascunho. Então eu estou aqui numa mesa redonda discutindo com meus analistas sobre o problema, então a gente desenha no rascunho. Claro, ali eu não vou colocar detalhes de implementação, estou tentando entender o problema ou explicar o problema para alguém, né? Mas eu posso utilizar de forma mais detalhada, como uma planta de software, onde vai estar aonde? Na documentação do meu software, vai ter aspectos técnicos ali, né? E eu também, embora não seja tão comum, posso utilizar um diagrama ML como linguagem de programação. Existem ferramentas que me permitem fazer essa engenharia de construir um modelo e ele criar a codificação daquele modelo baseado inclusive em vários outros modelos, tentar construir inclusive a lógica. Então aqui eu tenho um quadro branco representando que o ML pode de fato e é utilizado informalmente, né? Onde eu não tenho a necessidade de representar o diagrama completo, eu desenho parte dele, eu desenho posso até desenhar ele completo, mas enfatizar somente aquilo que eu preciso para explicar, para entender, né? Então normalmente eles são desenhados em quadros brancos, em rascunhos, e o objetivo principal é explorar as partes difíceis e analisar possíveis soluções. Eu posso utilizar o ML para fazer documento de software, né? Como uma planta de software. Então eles possuem detalhes técnicos, são normalmente utilizados para engenharia reversa, ou seja, para visualizar o diagrama e melhorar o código e entender melhor o código, para geração de código também, tá? Seja de forma manual ou automática, e eles auxiliam basicamente os desenvolvedores a implementarem o código, né? Então aqui eu tenho alguns diagramas, aqui diagrama de pacotes, né, mostrando as relações entre os subpacotes, enfatizando aí algumas classes, algumas interfaces. Aqui é o símbolo de interface, aqui é uma interface também. Aqui, ó, um diagrama típico de um documento de software, né? E posso também utilizar o ML como linguagem de programação, né? Então, a depender da complexidade do sistema, eu posso especificar esse sistema utilizando o ML. Basicamente, como eu já disse, não é muito usual, não é muito comum e não é muito bem aceita pela comunidade de engenharia de software, tá? Mas é possível de fazer, tá? O basicão, o arcabouço, né? O crude da aplicação até, inclusive, é simples de fazer, tá? Então, eu posso construir sob diferentes perspectivas, né, um diagrama. Então eu posso ter uma perspectiva conceitual, uma perspectiva de especificação e de implementação, tá? Por exemplo, na perspectiva conceitual, eu estou construindo o diagrama basicamente para representar conceitos do mundo real. A gente chama inclusive isso de modelo de negócio, modelo conceitual. Então aqui eu tenho o quê? Aqui eu tenho um diagrama que representa, olha, um jogo de dados possui um dado. Aqui eu poderia até colocar multiplicidade. Esse dado vai ter um atributo, o valor da face, né? Mas eu posso ter mais detalhes de especificação. E a gente diz aí que eu estou usando uma perspectiva de especificação. Essa é uma definição, na verdade, de Craig Larman, que é um dos livros, inclusive, que eu sugiro a vocês. Sugeri no nosso material bibliográfico. Então aqui eu tenho o quê? Eu tenho detalhes de implementação, né? Embora que não comprometa a linguagem que eu vou utilizar. Eu tenho detalhes que aqui vai ser um inteiro, aqui vai ter um tipo de retorno inteiro, né? E eu consigo pegar qualquer linguagem de programação OO, neste caso, e implementar esse diagrama, né? E a perspectiva de implementação, neste caso, vai ter já vai estar voltado para uma linguagem específica, que eu usei int, que é o tipo de Java, né? Então boolean, que é o tipo de Java de retorno do médio do jogar, né? Então quando a gente olha para tudo isso, a gente tem que pensar, poxa, beleza, mas como fazer isso, Bruno, de uma forma ágil? Ágil é um termo muito comum no desenvolvimento de software. A gente vai ver na nossa aula síncrona por que esse termo é comum, né? Uma das razões, na verdade, não vou conseguir me aprofundar nessa aula, mas basicamente
a indústria de software ela vem amadurecendo, percebendo que técnicas da engenharia convencional, como a própria modelagem, não podem ser amplamente aplicadas na engenharia de software, senão fica um modelo, fica uma perspectiva muito engessada. E o software, ele não é um produto como um prédio, como um carro, né, onde eu posso usar técnicas usuais da engenharia. Então, é importante que a gente saiba modelar de maneira ágil, ou seja, a gente tem que focar naquilo que é importante, que traz, é muito comum esse termo, valor de negócio, tá, para a aplicação, e sempre respeitando o fator tempo. Eu preciso entregar o produto num tempo hábil para o cliente, tá? Então, no nosso curso a gente vai tentar enfatizar, né, nas 2 semanas seguintes a abordagem ágil. Eu não vou me ater muito a aspectos teóricos da diagramação, irei focar mais na parte prática, utilizando ferramentas case para isso, tá? Então, gente, eu agradeço, tá? Nossa aula 3 finalizou. Amanhã nós iremos voltar aos nossos trabalhos com mais uma aula assíncrona, e na quinta-feira a gente vai ter aula síncrona, aula ao vivo, onde nós iremos poder conversar e trocar ideias, tá? É isso, um abraço, tchau, tchau.